Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos começar aqui a nossa aula número 8, né? Do curso de Avaliação Econômica de Projetos em Óleo e Gás. A primeira coisa que eu quero saber se todo mundo já assinou a listinha de presença aqui, já? Eu aqui estou com a da turma de Engenharia Química. A outra está aqui. Avaliação Econômica de Projetos do curso de Petróleo. Em 3, 6, 7, 8 pessoas. Está faltando uma, né? Química, falta Civil. Civil tá por aí, não? Estava com você, Bruno. Ah, na caixinha. Beleza. Civil, 2 pessoas. Pessoal, lista de presença, quem está chegando agora. É só assinar aqui e me devolver, tá? Então vamos lá, cuidado para não bater na câmera aí, que a câmera está bem fraquinha, com as pernas mole aí, esse tripé que... Vamos lá. Eu vou começar da aula 7, tá? Depois a gente entra na prova, no trabalho que vocês vão me entregar até domingo 23h59, que é o horário que eu vou deixar liberado. Vamos começar da última aula, que foi aquele vídeo que eu pedi para vocês fazerem um resumo. O resumo eu liberei até sábado, pelo que eu vi aqui, né, às 23h59. E quem fez até essa data, eu já vou colocar a presença lá no SIGA, porque a aula foi online, não é isso? Não foi essa aula que foi online? Foi, né? Não? Foi presencial, foi. Então não é essa não, é a turma de Inovação e Empreendedorismo. Foi mal, foi um lapso aqui. Então, foi presencial, eu liberei a aula e pedi para vocês fazerem um trabalho, um resumo da aula, não foi isso? E do vídeo do Raul Sena. Então, esse trabalho também é parte da avaliação AB1. Tá? Então, quem não terminou ainda, o resumo do vídeo da aula passada, da aula que eu dei e também do vídeo todo do Raul Sena, vai terminar até domingo às 23h59. Só que essa parte não é a parte principal do trabalho. A parte principal do trabalho é simples, que é, veja, isso eu vou dar a nota B1 com base nisso, tá? Desde a primeira aula que eu venho dizendo, pessoal, vamos fazer isso aqui. A primeira coisa que eu pedi para vocês fazerem foi definir um projeto para que vocês façam daquele projeto um estudo de viabilidade técnica e econômica. Tá? Então, tem uma aula, ou mais de uma aula até na internet, tem a aula que eu dei para vocês, só que tem aulas dos semestres passados que eu vou colocar na descrição do vídeo dessa aula aqui, lá no Classroom. Tá? E no canal do YouTube eu vou colocar também o link para esses vídeos que eu vou mencionar aqui, que podem ajudar vocês a fazer o trabalho que vocês vão me entregar até domingo, que é o equivalente à prova B1. Então, a primeira coisa do trabalho é definir um projeto para que vocês façam, durante o semestre, o estudo de viabilidade técnica e econômica relacionado àquele projeto. Na verdade, esse trabalho eu já passei desde praticamente o primeiro dia de aula, segundo dia de aula. Está lá nos vídeos da aula. Inclusive, tem aula que eu dei exemplos de, na engenharia de petróleo pode ser isso, na química pode ser isso, na civil pode ser isso, tá? E eu estava até conversando com vocês aqui antes de começar, estava falando de trabalho de elevação e escoamento. Por exemplo, um projeto de elevação e escoamento, de um trabalho que vocês estejam fazendo, ou do setor de poço, por exemplo, um projeto de poço, de perfuração de poços, para quem está no petróleo. Se vocês tiverem feito alguma coisa em alguma disciplina que envolva projeto, vocês podem pegar, inclusive, essa ideia de uma outra disciplina que vocês já estejam fazendo, ou mesmo de um trabalho de TCC, ou de um trabalho de pesquisa que vocês estejam fazendo, tá? O importante é escolher um projeto, tá? No caso aqui, por exemplo, vou pegar 2 exemplos, né? A Renata
e a Eduarda, que não está aqui, elas são minhas alunas orientadas de TCC. Vão fazer o TCC numa área que envolve administração e avaliação econômica de projetos. Na verdade, o projeto que elas vão fazer para a disciplina já é na linha do TCC que elas vão fazer. Ou seja, a gente está aproveitando, eu estou aproveitando com elas, que são minhas orientadas, mas estou dando a ideia a vocês, de vocês de repente, até muita gente aqui pode nem ter o tema de TCC, pode estar fazendo outra coisa, mas de repente o trabalho aqui pode inspirar de alguma forma o tema para alguma coisa para frente. Tá? Então a primeira coisa é definir claramente o tema. Aí como definir claramente o tema? Eu expliquei lá, usei o ChatGPT para definir temas. Aí vocês vão assistir aulas. E vocês vão também assistir alguns vídeos que eu vou passar para vocês, vou colocar aqui na descrição desse vídeo, né? Vou colocar os trabalhos que os alunos do semestre passado me apresentaram. A apresentação foi toda gravada. E está lá no canal do YouTube a apresentação do trabalho de cada um, inclusive com os comentários que eu fiz sobre o trabalho de cada um. Certo? Então, eu vou colocar para vocês assistirem. De repente assiste em velocidade 2, assiste as partes, para pegar uma ideia do que eu quero. A melhor ideia é os trabalhos do final do ano passado. Aí vocês vão ver, vão acabar assistindo trabalhos de colegas que apresentaram, né? Os trabalhos ficaram muito bons, inclusive, assim. Só que, no caso de vocês, eu espero que fique melhor do que o da turma passada, porque, no caso de vocês, eu trouxe uma planilha praticamente na segunda aula pronta. Porque a maioria dos casos que eles que apresentaram no ano passado, pouca gente fez uma planilha e fez alguma conta mesmo, um cálculo de VPL, um cálculo de TIR, um cálculo de payback. Então, ficou um trabalho bem mais, assim, não diria teórico, que o trabalho tem uma pegada muito prática, mas ficou um trabalho muito mais discricionário, de coisas escritas, apresentadas, faladas, do que propriamente de planilha. Tem trabalho de pessoas que apresentaram planilha. E no caso de vocês, eu preciso que todo mundo tenha aquela planilha. E eu quero que vocês foquem. O que acontece? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui eu não sei nem se está pegando ali, né? Ó, deixa eu ver se... O que rola aqui? Eu vou colocar aqui, basicamente, os passos que já estão descritos, mas para relembrar vocês o que vocês precisam fazer. Avaliação econômica de projeto 08, aula 08, né? Tudo 08 hoje. Então, a prova, né? Prova, trabalho AB1. AB1. Primeiro passo. Concluir. Resumo da aula 7. Aonde? Lá no Miro. Tá? Quem tiver dificuldade de uso do Miro, estiver apanhando, faz um papel, tira foto e vai me mandar por e-mail desse jeito, ou vai me mandar lá mesmo pelo Google Classroom, que é melhor, o que fizer. Para mim, o mais fácil é que seja do Miro, porque até a correção vai ficar mais fácil. 2, que aqui é um trabalho, é como se fosse aqui o principal, né? Daqui para frente é o principal. Definir, eu espero que todo mundo já tenha feito, definir o projeto de engenharia para o EVTE final. Percebam que vocês não vão me entregar na AB1 o projeto todo.
O que é que eu quero do projeto? Eu quero a definição, o título do projeto, que é individual, e quero o passo a passo do trabalho até a conclusão. Detalhando, esse detalhando eu vou fazer a observação que é a parte mais importante aqui. Detalhando o máximo que conseguir relacionado ao seu projeto. O que é essa parte aqui? Eu tenho também mais de uma aula, eu vou colocar na descrição do vídeo, que eu tenho uma aula que eu próprio, sem usar o ChatGPT, eu digo, pessoal, o passo a passo de um EVTE é isso, 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 isso e isso. Que é uma aula, inclusive, que eu já pedi para vocês assistirem, e acho que pedi para fazer o resumo também. É um dos meus vídeos mais assistidos do YouTube, essa aula, onde eu dou o passo a passo do EVTE. Tem uma outra aula do semestre passado, e eu dei nesse semestre também, como fazer um EVTE de um projeto de engenharia, que eu perguntei ao ChatGPT. E vocês também podem fazer a mesma pergunta para o ChatGPT. É tipo assim, definir o título, definiu. Vocês definiram o título. Vocês podem especificar lá. Podem usar o próprio ChatGPT. Estou fazendo, coloca o contexto. Estou fazendo um projeto, preciso fazer um EVTE, Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica, para a disciplina Avaliação Econômica de Projetos. E o título do meu trabalho é Paraná, Paraná. Qual é o passo a passo para a construção do EVTE? Desse EVTE. O ChatGPT vai fazer lá em 10 segundos. Vocês vão olhar o passo a passo que ele deu. E dentro do passo a passo que ele deu, vocês vão checar com o passo a passo que eu dei numa das aulas e vocês vão definir o passo a passo de vocês, que pode ser... É ruim se vocês fizerem isso, mas vocês podem, em tese, copiar e colar o do ChatGPT. Vocês podem pegar o meu, pegar o do ChatGPT, do vídeo que eu vou mostrar, o vídeo principal, ver os dois e cria o passo a passo de vocês. Vocês não precisam fazer o trabalho todo quando é? No final. Eu só quero que vocês saibam qual é o passo a passo. E tem um passo que eu vou pedir para vocês detalharem um pouco mais. Então, entenderam aqui o que precisa fazer nesse passo a passo? Veja, concluir o resumo da aula passada, definir o projeto o mais específico possível. Esse título aqui, essa definição do projeto, eu recomendo muito que vocês escolham, coloque lá no Miro e me marca lá comentando, Seton, tá bom, pode fazer isso, né? Olha, esse título aqui tá bom, ou se for o caso, eu vou dizer assim, não detalhe mais um pouquinho, use esse, eu vou dar uma sugestão mais específica em cima do que vocês me disserem. Evidentemente que se vocês fizerem amanhã é melhor para mim, e se fizerem no sábado de noite, lascou, né? Pelo menos esse item aqui, por quê? De repente eu entro no domingo de manhã e vou colocar lá o título, mas você vai ficar com pouco tempo para ver o resto. Ou seja, pelo menos esse item aqui, tentem fazer o quanto antes, me marquem no Miro e avisem no grupo do Telegram. Seton, coloquei lá, dá para ver? Porque aí eu fico avisado de todos os itens e eu entro lá e vejo e faço o ajuste que eu tiver que fazer no título, eu faço. Observe que para fazer esse terceiro passo, o tanto melhor a gente sai daqui, melhor, né? O tanto mais específico e mais certo a gente sai daqui, melhor, porque aqui vai ficar uma coisa muito mais definida. Tá? E o último passo que eu quero é a planilha
com o máximo de itens possível. Basicamente é isso que vocês vão me entregar. A planilha que eu passei para vocês, eu posso pegar um tempinho e vou abrir ela aqui daqui a pouco na aula, para a gente relembrar. Essa planilha, basicamente, é a planilha de um EVTE de um restaurante. Que, na verdade, um estudo de viabilidade técnica e econômica, você pode fazer de qualquer projeto. É um projeto ligado mais a empreendedorismo do que a avaliação econômica de projeto. Só que a gente pode, tranquilamente, pegar aquela planilha de um restaurante e adaptar ela para uma planilha para um EVTE de um projeto de engenharia. Tem um item que um dos passos que vocês vão ver no passo a passo, que eu já falei inclusive aqui na matéria, um dos passos é o quê? Existem despesas, no cálculo das despesas de um projeto, existem as despesas de CAPEX e de OPEX. As despesas de CAPEX são o quê? Normalmente despesas de capital, que envolvem equipamentos, maquinário de todo jeito, enfim. São despesas que você normalmente faz no início do projeto. O CAPEX, no início do projeto, o investimento em CAPEX é muito maior. Por exemplo, quem vai montar um supermercado, o cara tem que comprar um terreno, tem que construir o prédio, tem que comprar os equipamentos todos para dentro, tem que montar o supermercado. Toda a parte de infraestrutura inicial, em geral, é considerado CAPEX. Então vai entrar lá os itens de CAPEX. Os itens de OPEX é o quê? OPEX é o quê? A operação. Depois que, vou pegar o exemplo do supermercado, que eu já comecei com ele, depois que você criou o supermercado, depois da inauguração começa a ter alguma receita, né? Então começa a entrar um dinheiro da venda dos produtos. Só que vai levar um tempo para aquele supermercado se pagar especificamente. Só que a partir do D0 que o supermercado começa a funcionar, entra uma despesa de operação, que é a despesa de OPEX. Quais são as despesas de operação de um supermercado? Energia, água, colaboradores, enfim, tudo que você precisa para manter a operação de um supermercado. Vocês, claro que vocês começaram a falar alguma coisa que eu tenho uma noção, mas nenhum de nós nunca trabalhou no supermercado, eu acho. A gente não sabe exatamente o que é. Na planilha, vocês vão ver que tem lá essas despesas de capital, talvez não separado dessa forma, de capital, CAPEX e OPEX para um restaurante. A partir do momento que você define qual é um projeto de engenharia submarina, é um projeto de poço, é um projeto de elevação e escoamento, é um projeto de engenharia, é a construção de uma refinaria, é um projeto de engenharia ambiental, a depender do projeto que cada um escolha, existe um conjunto de despesas prováveis de OPEX e de CAPEX. Certo? E aí, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês já definiram o título e no passo a passo aqui, vai ter lá um passo que é o quê? Definir as despesas de CAPEX e de OPEX. Vocês podem e devem, inclusive, usar o próprio ChatGPT para perguntar quais são as despesas de CAPEX prováveis num projeto disso aqui. Ele vai lá, colocar um bocado de coisa. Quais são as despesas de OPEX de um projeto desse? Ele vai colocar um bocado de coisa. Eu quero que vocês usem o ChatGPT de forma inteligente. Não é copiando, colando e me entregando o copiado e colado. Todo mundo aqui, por exemplo, vamos pegar o caso da elevação e escoamento. Vocês fizeram ou projeto de poço ou elevação e escoamento, no caso de petróleo. Vocês sabem quais são os equipamentos, quais são as coisas que são necessárias. Vocês não vão engolir o que o ChatGPT mandar
e dizer assim, é isso aqui não. Vocês vão pegar um livro, um site que esteja mostrando lá um projeto de elevação e escoamento, quais são os equipamentos que tem, esse tipo de coisa. Estou dando o exemplo de elevação e escoamento, mas se for construção de uma refinaria, é construção de uma refinaria. Se for um projeto que envolve a parte de engenharia ambiental, cada projeto em específico vai ter um conjunto de despesas de CAPEX e um conjunto de despesas de OPEX. Isso foi feito ano passado? Aonde? Isso daí foi feito ano passado? Nessa disciplina? Sim. Porque teve uma aula que o senhor mostrou. Teve. Pediu para a gente pegar 2 abas já Não, ano passado não, semestre passado. Semestre passado? Não. Você está... Antes das férias. Foi. Veja, o que eu estou colocando aqui, Igor, eu estou revisando o que eu já pedi para vocês me entregarem até segunda. Se você já fez, esse passo a passo está feito. Você vai dizer, olha, está aqui, está feito o meu. Mas eu estou fechando porque, assim, em tese, o que eu tinha que fazer era o quê? Uma prova. Só que ao invés de focar na prova, eu quero que todo mundo que não fez ainda, faça. No caso, seria bom revisar quem fez. Revisar quem fez ou detalhar mais. Se quem já avançou, detalha mais. Observe que eu coloquei aqui. Passo a passo do trabalho até a conclusão, detalhando o máximo que conseguir relacionado ao seu projeto. E aí, o máximo que conseguir pode ser detalhar até mais do que eu estou pedindo aqui. Eu estou pedindo as despesas de OPEX e de CAPEX. Se quiserem avançar um pouco mais e me entregar até domingo o trabalho, eu já dou a nota AB1 e vocês já andaram mais do que até deveriam em relação a AB2. Eu lembro que o senhor fez só 2 planilhas, 2 abas da planilha. Isso. Se você quiser complementar, tiver dúvida, quiser continuar, detalhar mais, pode inclusive me acionar durante a semana para detalhar mais. Porque o objetivo meu vai ser o quê aqui? Aí todo mundo, na segunda-feira é a data final para entregar isso. Por quê? Eu dou uma data final para vocês, vocês se comprometem em me entregar e eu vou dar a nota AB1. A partir daqui, todas as aulas, daqui até o final, dessa matéria, que vai ser diferente lá de avaliação de administração, inovação e empreendedorismo que eu fiz, daqui para o final, as aulas vão ser em cima dos projetos de cada um. Olha, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Então, por isso que eu quero que vocês façam até segunda, isso tudo que está aqui. Então, na segunda, eu vou estar com todos os trabalhos de todo mundo, que deve ser individual, né? Vocês vão entregar isso para mim. Tudo que eu pedi, vocês têm um doc já que vocês criaram, doc e planilha. Cria o doc, planilha e tem também um quadro do Miro. Preferencialmente, para facilitar a minha correção, a minha conversa com vocês podem fazer usando o doc, o próprio doc, e podem construir a planilha e colocar no quadro do Miro o link para o doc e o link para a planilha. Só que se vocês fizerem uma coisa a mais, facilita para mim e para vocês. Que é o quê? Tudo que vocês fizerem da planilha, printa a tela, ou então deixa lá, printa as abas da planilha e coloca lá, para que na hora que eu entre no quadro do Miro, eu veja tudo que você fez sem eu precisar entrar na planilha e sem eu precisar entrar no doc. Isso facilita muito, porque na hora de uma apresentação, você somente com o Miro aberto, você já me apresenta. Tá? Então, é importante manter a planilha? Por quê? Porque na planilha a gente vai usar fórmula, vai usar coisas lá na planilha. Não dá para a gente deixar as coisas só textuais no Miro. A gente vai precisar da planilha para fazer conta. No doc, você pode pegar o doc e também ou dar Ctrl+C, Ctrl+V nos textos principais, ou printa o próprio doc e coloca lá no Miro, para na hora que eu entrar no quadro, por exemplo, da Lara, eu estou vendo lá tudo que ela fez. Se eu quiser entrar para olhar o detalhe da planilha, o detalhe do doc, eu vou no link lá e entro e faço a correção lá. O documento de referência, para mim, o melhor documento que tem para mim, para eu entrar de cara e já olhar tudo, é o Miro. A grande vantagem do Miro, né, que está sendo muito usado, o tempo todo aparecendo
Muita coisa no meu Instagram assim, aparecendo de o Miro sendo usado para apresentações, né? O Miro, na verdade, a grande utilidade dele é que ele é como se fosse uma parede, assim, né? Em casa a gente não tem uma parede para ir sacudindo das coisas para a gente se lembrar. Mas a grande vantagem do Miro é essa: você pega, printa um monte de coisa e sacode tudo lá. Eu tô fazendo isso, estou usando isso até de um jeito diferente agora. Por exemplo, toda vez que eu estou vendo um vídeo na internet, ou lendo um livro, ou vendo um curso online, o que é que eu faço? Printo todas as telas que são importantes daquele curso ou daquele livro que eu estou lendo, saio printando, boto tudo numa pasta, aí sacudo, crio uma pasta no Miro com o nome do livro, pego os prints de tudinho e sacudo para dentro do Miro. Porque quando eu quiser olhar, eita, não lembro mais o que foi que eu aprendi naquele livro. Vai estar lá, ou no livro, no curso online, é como se tivesse uma parede grande com tudo pregado lá, com as frases principais, com as fotos principais, que quando a gente bater o olho, a gente vai lembrar do livro. Porque é impossível que vocês, com um monte de matéria que tem aqui, com um monte de informação que recebe, se lembrar de tudo. Então, vocês podem fazer, eu estou dando essa ideia para um vídeo, para um livro, ou mesmo para uma aula. De repente, está fazendo as notas de aula ali, de uma determinada matéria. Pega, escaneia, printa, tira uma foto e joga tudo para um lugar só, para na hora que precisar estudar para uma prova, relembrar um livro, relembrar um filme que viu, um vídeo, você... Eita, eu criei um quadro no Miro com esse curso online que eu fiz. Aí está lá. Vai estar lá um monte de print, mas pelo menos o print está num lugar só que você olha assim e faz com que você se lembre daquela informação. Então, essa mesma ideia, eu quero que você use aqui, né, nessa matéria, à medida para o trabalho especificamente, tudo que for importante, normalmente, nesse trabalho aqui, à medida que vocês forem construindo, vocês vão acabar entrando em vídeos específicos de projeto de elevação e escoamento, por exemplo, que tem no YouTube. Vale tudo, vale pegar toda a informação de onde ela estiver. Vídeo, site. O importante é vocês se envolverem com um projeto, tá? Então, é por isso que eu estou dizendo, cada um escolhe um projeto. Porque eu podia chegar aqui e colocar um projeto para cada um, aí um projeto que eu passo para todo mundo não é atrativo para um. Cada um aqui é uma vida, é uma história, é um curso de engenharia diferente, Então, cada um já escolhe alguma coisa que tem vontade de fazer, que pode fazer sentido com alguma coisa que você está construindo. Está entendido? Certo? Então, veja. Então, essa primeira parte da aula, né, é uma síntese do que vocês precisam me entregar até semana que vem. Agora, eu vou fazer o link disso com a aula passada. A aula passada, que eu coloquei o vídeo do Raul Sena, né, do investidor Sardinha, trata de quê? Matemática financeira para despesas pessoais, basicamente. Aquele vídeo, assim, ele é muito, muito, muito bom, tá? Principalmente naquela parte que ele faz a classificação, o que é custo fixo, o que são prazeres, o que não são prazeres. Então, aquela definição, ela ajuda muito na organização. Cada um, no final, pode fazer a sua. É normal, cada um pode fazer a sua. Mas ali ele dá uma base de como é que ele faz a dele. Ele deve trabalhar daquele jeito que está ali, e ele deve ter um monte de aluno de mentoria que ele faz daquele jeito. A partir dali, cada um de vocês tem uma situação e faz do seu jeito. Tá? Essa matéria aqui é muito interessante. Se vocês conseguirem, eu estou tentando fazer isso agora nessa aula, e tento, quase todas as aulas eu tento fazer isso, que vocês consigam conectar a avaliação econômica de um projeto de engenharia, um EVTE, de um projeto de engenharia, com as despesas praticamente domésticas do uso de casa ou as despesas de dentro de uma empresa. Porque a grande sacada que tem em tudo que ele falou na aula passada e nessa matéria
o recado principal é o poder dos juros compostos. Certo? Então, é impressionante quando ele abre a calculadora, que faz aquelas continhas, e aí você vê que você colocando um pouquinho todo mês, um percentual todo mês, a função, eu até comentei com a minha mulher essa semana, né, que a gente aprende função exponencial da matemática, acho que 7ª ou 8ª série, no ensino médio, no 8º ano. Quando o professor de matemática fosse dar função exponencial, ele tinha que dar um grito na sala. Ele disse, é essa função aqui. Essa é praticamente a função da vida. Por quê? Praticamente tudo da nossa vida é exponencial. Você faz um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, daqui a pouco... Que na verdade é o poder dos juros compostos. É assim, estudar um pouquinho todo dia. Não precisa... se matar, deu essa semana, aí se mata uma semana, depois passa um mês na praia. É muito melhor o quê? 1 hora por dia, 1 hora por dia, 2 horas por dia, 3 horas por dia. Isso vale para o dinheiro diretamente, que você tem aí os juros compostos em cima, e você vai vendo que a coisa faz assim. Isso vale para hábito. Eu começo a fazer alguma coisa, daqui a pouco a coisa está normalizada e você daqui a pouco começa a crescer exponencialmente. Tá? Vou pegar um exemplo, né, de uma coisa que eu estou começando a perceber agora. Né? Como eu criei meu canal do YouTube tem acho que 1 ano e meio, 2 anos. Aí eu não fico lá toda hora para ver, né, mas de vez em quando eu faço uma análise. O que acontece? Todo crescimento de rede social, de usuário do Instagram, tudo mais, ou Facebook seguidor, é o quê? É assim, ó. Chega um determinado momento que se você faz todo dia, perde a função exponencial, vai, daqui a pouco a coisa vai se multiplicando assim exponencialmente. O mesmo efeito dos juros compostos. Então, logo no começo, né, eu percebo, por exemplo, pela curvinha que está, eu vi a curva de crescimento de vários canais, né, de vários vídeos e tal. Você vê que vai, daqui a pouco começa a crescer meio que organicamente, daqui a pouco dá uma acelerada, porque tudo é uma função exponencial. E esse caso aqui, por exemplo, quando a gente tem um projeto desse tipo, né, de engenharia, a partir disso você vai entender, né, por que, por exemplo, um projeto de petróleo e gás, um projeto de uma refinaria, um projeto de engenharia, quando ele gera uma receita por um tempo muito alto, primeiro, muitos projetos você precisa de um investimento muito grande no início. Para que qualquer investidor, qualquer pessoa coloque muito dinheiro no início, o cara só vai colocar se ele vê lá, epa, eu preciso tirar esse dinheiro ali na frente. Ele só vai tirar se ele vê que faz sentido deixar aquele projeto rodando 25 anos, 30 anos. Né? Como é o caso, por exemplo, do próprio pré-sal. Né? Eu tenho alguns trabalhos agora que estão em andamento, em projetos de pesquisa e desenvolvimento para a Petrobras, que a gente começou a fazer no início do pré-sal. O início do pré-sal foi em 2005, 2006. Então... naquele momento, uma série de plataformas, de poços foram perfurados, uma série de plataformas foram instaladas. Aí a gente tem um gráfico que mostra quantas plataformas foram instaladas em cada ano. Né? Então você vê claramente que o investimento foi um investimento absurdo no início, continua sendo, mas agora é totalmente diferente do que foi em 2006. Por quê? Porque o custo de produção, lá do início, quando ainda não se conhecia muita coisa, não se tinha as tecnologias, o custo de produção era muito mais alto do que é hoje. Hoje o custo de produção é muito mais baixo, porque já tem aí 15 anos de plataformas que estão produzindo no pré-sal. Hoje existe praticamente metade da produção do petróleo do Brasil vem todo do pré-sal, mais ou menos por aí. Ou seja, foi um investimento alto no início,
e que agora tem plataformas que já estão com 15 anos, por exemplo, plataformas que usam RAIs flexíveis, os RAIs flexíveis já têm que ser trocados, tem que ter manutenção para poder aguentar mais aí 10 a 15 ou 20 anos. Observe que lá atrás, esses projetos todos, teve que ser feito um estudo de viabilidade técnica e econômica para a pessoa chegar hoje e dizer assim, para colocar o dinheiro de hoje, quanto vale hoje pegar um projeto de uma plataforma, se a Petrobras deve ter isso, outras empresas devem ter. Pega um projeto de uma plataforma hoje, pega o EVTE dela que foi feito 15 anos atrás, que no começo teve um investimento em CAPEX, não teve receita nenhuma, mas que com o passar do tempo começa a produzir, depois vai começar a decair, que foi um gráfico de fluxo de caixa que eu mostrei para vocês, e aí depois o que é importante? O importante é que, no todo, aquele projeto tenha sido rentável, porque não adianta você ter um prejuízo. E como é que eu vou saber hoje se o projeto que eu vou instalar, que vai começar a construção daqui a um ano, se ele vai ser rentável, se ele vai ficar rolando 25 anos, se eu fizer um EVTE. Então, eu estou dando esse exemplo para vocês de uma coisa que já aconteceu, de um projeto que já foi construído, de uma coisa que é o pré-sal, que todo mundo sabe, tem uma visão geral do que é, para que vocês entendam ainda mais a importância do que vocês estão fazendo agora. Aparentemente, é um projeto, vamos dizer assim, acadêmico. Fake, assim, um exemplo que vocês vão pegar, um exemplo, mas é uma coisa totalmente aplicada. Vocês, quem for ficar trabalhando em engenharia, quem for trabalhar em quem for trabalhar em engenharia, em algum momento, em alguma empresa, vai dizer assim, vai se deparar com a palavra VTE, e muitos de vocês podem trabalhar na construção de uma VTE. E aí, o que é que eu quero que vocês saibam, né? Se lembre que teve uma matéria que vocês fizeram, que era eletiva e que deu passo a passo, de alguma forma, para vocês fazerem isso. Vocês sabem o caminho. Tá? É isso que, esse aqui é o meu objetivo, inclusive, é o meu objetivo com a matéria. Não é assim, ir para um hiperdetalhamento de um EVTE, porque não dá tempo de fazer um hiperdetalhamento de um EVTE. Por quê? Porque um hiperdetalhamento de um EVTE requer um hiperdetalhamento das informações que vocês vão receber. E essas informações que vocês vão receber, vocês não estão trabalhando agora, vamos dizer assim, em nenhum lugar que possa dar essa informação e não tem tempo para a gente fazer. Por exemplo, o tempo dessa matéria é 4 meses, né? Quebrado como ela está sendo, não tem tempo. Então a gente tem que fazer com a informação que a gente tem. Eu peguei, por exemplo, eu já tenho alguns TCCs que a gente construiu um estudo de viabilidade técnica e econômica de projeto de reforma de escolas, que estava sendo feito numa empresa de um aluno que estava estagiando na empresa. Então a gente pegou, aí eu disse, a primeira parte tem a ver com isso aqui. A primeira parte é uma parte essencial para que a gente tenha um EVTE mais próximo do real, que é o quê? A coleta de informações precisas. Tá? Então, tudo que você está no meio de um projeto de engenharia, aí você vai pegar o preço de um equipamento, que é isso que eu vou querer que vocês façam também aqui. O preço de um equipamento, você vai ter, de repente, um equipamento de uma marca tal, que vai custar X, e o range de preço desse equipamento é de X a 100X. Tudo que a gente vai comprar hoje em dia é assim, né? Tem o celular Rafamed baratinho e tem o de 30 mil. Para tudo na vida é assim. Cada projeto tem uma coisa ótima que vai ter que se enquadrar naquele custo. Então, uma coisa que vocês vão fazer aqui eu quero que vocês tenham sensibilidade sobre o projeto, é um projeto de quê? E eu quero que vocês botem na planilha o que é custo de CAPEX, o que é de OPEX, e também que vocês procurem na internet uma estimativa do preço das coisas. Certo? Porque assim, a gente normalmente sai
da faculdade, sabe o que é uma broca de perfuração, sabe um monte de coisa, mas assim, aí fica sabe aquele sem noção, assim, que o cara chega na empresa, se disser o cara fica achando que é 20 mil uma broca de perfuração? Não. Vocês vão procurar, depois que vocês listarem o OPEX e CAPEX, vocês podem procurar fornecedor, qual é o preço. Esse preço pode ser que não tenha. O preço das coisas que vocês vão procurar na internet pode não aparecer, pode ser difícil, mas vocês vão ter uma estimativa de quanto é que custa aquilo. Então, o projeto de vocês vai ser preciso? Não. Na própria empresa, vamos supor, pega uma empresa de petróleo e gás que está fazendo EVTE hoje. Quando está se fazendo EVTE, ninguém sabe ainda qual é o preço da coisa que vai ser comprada. Mas você precisa de quê? De um preço aproximado. Porque senão você vai fazer uma coisa com os preços todos estourados, aí vai dizer assim, não, o VPL é tanto desse projeto. Aí na hora que for executar, que começar a comprar as coisas, os preços das despesas de capital e até de operação são muito maiores do que o que era para ser, porque a estimativa foi feita errada. Então, além de vocês pegarem, né, definir o título, o passo a passo, e pegar essa planilha, eu quero que vocês procurem, deem uma de curioso mesmo, e façam estimativas dentro, e essas estimativas vocês vão trazer para a planilha. Pode colocar lá assim, o preço estimado dos equipamentos, se não achar o preço, chuta, e vai chutar lá uma faixa. É importante, principalmente para as coisas que são mais caras, definir uma faixa. O bar dele dá o preço. O GPT ele não dá, mas o bar dele dá. Pronto, pode procurar, pode usar o bar, chat GPT, é livre para usar essas ferramentas todas. Preço de coisa, tanto mais você detalha o que é, você vai pegar a faixa. Por que que é importante pegar a faixa, as faixas, e não somente um valor fixo, o preço máximo e o preço mínimo das principais despesas de CAPEX e OPEX. Por quê? Porque vai chegar um momento, lá no final do curso, que eu vou pedir para vocês usarem o método de Monte Carlo. O método de Monte Carlo é um método estatístico que você vai escolher 2 ou 3 variáveis que vão variar dentro de um range específico, que são as 3 variáveis mais importantes. E aí vocês vão pegar vai ter uma planilha que vocês vão preencher e vocês vão pegar as 3 variáveis específicas e dizer, o valor mínimo é tanto, o valor máximo é tanto e tanto e tanto. Então vocês vão rodar automaticamente nessa planilha que eu montei com alunos de 10 anos atrás aqui dessa matéria. Para vocês terem uma ideia, vocês não vão calcular o VPL do projeto, vocês vão calcular estatisticamente, rodando 10 mil casos, qual é o VPL mais provável daquele projeto. Para ele ser um VPL maior que 0, qual é a probabilidade? Aí vai ter lá 50%, 60%, 70%. Não vai ser somente um caso. Vocês vão aprender, né? Tem alguns vídeos que eu mostro. Vocês vão aprender um caso. Como é que a gente calcula o VPL para um caso? Só que na vida real, você vai usar no final de tudo um método estatístico que vai pegar as principais variáveis e, variando dentro daquele range, aquelas variáveis, qual é a probabilidade de um VPL, do payback, do TIR ser bom para que vale a pena a gente conseguir investir. Tá claro? Observem que essa matéria tem conhecimento de estatística, economia, engenharia. Ela é muito massa, assim, é muito completa a matéria. Se vocês pegarem a ideia central, como eu já falei, o meu objetivo não é detalhar, mas existem MBAs, mestrados, doutorados em avaliação econômica de projeto. A depender, inclusive, de projetos específicos, projeto de investimento, né? Então, acho que eu cheguei a comentar na aula passada que tem muitos ex-alunos meus que... Teve gente que já veio trabalhar aqui porque já fazia estágio na XP, veio fazer a matéria porque fazia estágio na XP, enfim, agência de corretora de investimento, né? Então, essa matéria aqui, né, tem isso porque é também uma possibilidade para engenheiros
esse tipo de trabalho, esse tipo de emprego. Tá? Eu dou sempre o exemplo, eu acho que eu já cheguei a falar isso aqui, quando eu estava fazendo o doutorado na PUC do Rio, a gente tinha uns trabalhos com o pessoal da USP, da Naval, da Engenharia Naval da USP. E era muito comum o pessoal que se formava em Engenharia Naval na USP acabarem trabalhando em bancos, em corretoras, porque eles eram muito bons em matemática, enfim, que aprendia lá na Engenharia Naval e terminava às vezes trabalhando num banco, porque sabia muito planilha também, tinha muito esse conhecimento, esse tipo de conhecimento que a gente está trabalhando aqui nessa disciplina. Então é uma coisa que essa disciplina ela abre um pouco nesse sentido. Beleza? Tá claro aí? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Eu agora vou dar uma paradinha aqui só para voltar, para ligar aqui as coisas. Aí eu vou dar um intervalozinho para vocês aí de 5, 10 minutos. Aí vocês voltam daqui a pouco, que é o tempo de eu ligar aqui, porque eu vou pegar agora o Google Classroom, ver o que é que tem lá, vou colocar essa aula lá e vou mostrar para vocês os vídeos principais que mais podem ajudar vocês a fazerem o trabalho. Tá bom? 10 minutinhos, 4h15, 4h30 vocês voltam para fechar. 15 minutos.